Olá pessoal, eu sou Fernando Moraes, sou professor de História e você está no História em Tudo. Então vamos para um dos filmes mais polêmicos, de 2022, que foi lançado em dezembro do ano passado. E antes eu já quero pedir para vocês aí curtir, compartilhar, tocar no sininho aí, ao invés de falar isso no final, vamos aí no início. E nos ajude, gente, a divulgar os vídeos, que cada vídeo cada vídeo é feito por amor. Deem uma pesquisa, deem umas coisas, deem um estudo legal que eu faço antes de passar para vocês. E sem delongas, vamos para o filme Não Olhe Para Cima. Se você não sabe, eu conto tudo sobre o filme, a história do filme, e depois então tem muitos comentários. O vídeo vai durar mais ou menos meia hora, e cuidado com os spoilers, tá? Se você não assistiu ainda, assista e depois vem aqui no História em Tudo para você então entender melhor o filme e acompanhar os meus comentários, tá? Então vamos para Não Olhe Para Cima. Tudo acontece em uma cidade dos Estados Unidos, ou melhor, nos Estados Unidos, onde que um casal de pesquisadores, uma estudante de doutorado juntamente com seu professor, ela descobre um cometa enorme vindo a se chocar na Terra. E os dois ficam extremamente nervosos, desesperados, e eles vão então correr na presidência para alertar o país e principalmente o mundo, porque o cometa pode acabar com a humanidade. Só que nós temos uma presidenta, juntamente com seu filho, que um é pior que o outro. A presidenta é simplesmente enroscada, ela tem escândalos sexuais, é uma presidente negacionista, debochada, e o filho dela é uma criança, Me desculpa. Então, eles não conseguem a atenção da presidência e eles têm a ideia de vazar os dados para a mídia, que também é uma péssima ideia, porque a mídia dá atenção para todo mundo, menos para eles, e o pior é que os dois ficam com uma imagem suja, tá? Ou melhor, me expressando melhor, quem fica com uma imagem suja é a moça. Ela fica muito estressada aí no dia da apresentação, ela fica meme, todo mundo debocha dela, ele fica um galã, ela mesmo sofre assédio sexual, ela sofre pra caramba, e quem ganha o mérito ainda da descoberta do cometa é o professor. Então, depois que saírem na mídia, o professor, ele tem um caso aí com a apresentadora do telejornal, e ela é expulsa de casa, a moça ali, os pais não aceitam, porque acham que tudo é política, sem esquecer também que a mídia ela é negacionista, ainda mais que a diretora da NASA no filme, ela é uma mulher formada em medicina, então não tem nada a ver com astronomia, e ela faz então que o casal não tenha mérito, não tenha confiança, vamos dizer assim. Só que aí a presidenta ela dá de olho nas eleições, que é no ano seguinte. Então isso fica um tema de política. Essa presidenta aí fica contra os cientistas e para ganhar as eleições, adivinha? Ela quer acabar com o cometa por causa disso. Então, só que a primeira missão é abortada. Por quê? Porque aparece um empresário e esse empresário quer explorar financeiramente o cometa. Então a humanidade vai ser extinta, tem 6 meses e poucos aí para pegar alguma solução. E o empresário analisa o cometa, dá a ideia aí de dividir o cometa, de pegar essas pedras, que eu acho que valem uns 20 trilhões de dólares, alguma coisa assim, e salvar a humanidade com esse dinheiro. Então, olha que absurdo.
né? Só que aí, os outros países têm um plano também para acabar com o cometa, não consegue, tá? Sobrando então para essa presidenta resolver o problema, e o problema dela também não consegue. Fale o problema dela. Então, o povo começa a acreditar, porque começa a olhar para cima e aparece o cometinho ali, entrando na atmosfera para acabar com o planeta. Então, o povo começa a chorar, começa a ficar desesperado, só que é tarde demais. O filme acaba, simplesmente, me parece que teve pós-crédito, eu perdi, não assisti o pós-crédito, e então aparece a humanidade sendo exterminada aos poucos, e a mesa na casa aí do professor tem a mulher, tem a família do professor que perdoou ele, que ele tinha traído a esposa, e o filme acaba. Então, gente, acho que vocês podem perceber que minha voz está um pouco estranha, que hoje eu fiquei gravando, eu gravei 3, 4 vídeos aí, e não deu muito certo. É o seguinte, Neil Drayson, ele fez o programa Cosmos, né? Ele é um astrofísico muito famoso, e esse Cosmos, não sei se vocês assistiram, ele era apresentado por Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da astronomia do mundo, morreu de câncer, deixou um legado maravilhoso para o nosso planeta, e um admirador desse Carl Sagan, que é o Neil Drayson, ele então disse no seu Twitter que esse filme na verdade seria um documentário, não seria uma paródia. A mesma opinião que eu tenho. Eu simplesmente não fiquei nem um pouco confortável em assistir o filme, porque é a mesma situação que nós estamos. A única diferença é que é um vírus, e não é, obviamente, o cometa. Pessoal, o primeiro comentário do filme é sobre o negacionismo. O negacionismo são aquelas pessoas que elas não ouvem pesquisadores, professores, e elas preferem, então, ouvir aquelas pessoas que não têm conhecimento. Elas preferem, então, acreditar em fatos ou em fake news que rolam em Facebook, que rolam no WhatsApp, do que estudar. Tipo, ao invés da pessoa ela ver uma notícia e estudar para confirmar aquele fato, não. Ela já pega aquele fato e ela fica espalhando para os outros. Então, esse negacionismo aí, ele traz um prejuízo, ele pode ser até fatal, porque no caso da Covid-19, o que acontece? Se fosse o lance do cometa, ou outra coisa, se a pessoa, a ideia dela seria a ideia dela, ela ficaria de boa no lugar dela. Só que como que é um Covid-19, e obviamente a doença ela é contagiosa, se ela não tomar vacina dela, o pessoal da casa dela também vai ser contaminado. Ela pode sofrer perdas aí na casa dela, e ela então cometeria uma falta de respeito, ela não teria respeito ao próximo por ela não tomar vacina. Aí que tá, porque é um contágio. Por isso que a gente fala, se você respeita seu pai ou sua mãe, os parentes, tomem a vacina. Se você se respeita principalmente, toma a vacina, né? Para você cuidar da sua vida e cuidar das pessoas que você ama. Então, no caso de um governo, de uma mídia, que há negacionistas ali na liderança, causaram, só para vocês verem, no começo da pandemia, 600 mil mortes. É uma coisa que não volta atrás. Isso é até considerado um crime contra a humanidade. Não é verdade? Só que há algo mais a fundo isso, que são os fanáticos. Que são pessoas que simplesmente elas querem impor a sua ideia para os outros. E elas usam isso até a força. Elas não aceitam ser contrariadas. E isso é um perigo. Né, gente? O segundo, obviamente, é a presidenta e o seu filho. Gente,
a presidenta era envolvida com escândalos sexuais. Eu, sinceramente, eu não sei como que ela consegue trabalhar com o filho dela. Eu não sei se nenhuma presidência de um país pode trabalhar o pai e a mãe tudo junto. Isso me lembra até do Papa Borgia, um papa que viveu na Idade Média, em que quando ele ganhou as eleições, comprando os votos, ele então contratava, ele colocava os seus filhos como arcebispos, seus parentes, e dava presente para eles. Então, gente, uma outra coisa muito interessante é que um dos culpados de colocarem uma presidenta, simplesmente, então, que na minha opinião tem muitos pontos em comuns com o governo federal, com o governo aqui do Brasil, seriam os seus eleitores. Muitos votam por votar em qualquer um, outros não avaliam a campanha eleitoral. Isso que eu estou fazendo é uma reflexão, porque depois essas pessoas são eleitas e sobram para todo mundo. Eu acho que vocês acompanharam o início, então, dessa pandemia, quando nós chegamos aí em 600 mil pessoas mortas. Né? Outra coisa que é perigoso, gente, que eu até poderia falar, que eu vou falar um pouquinho das eleições também, é então que o filho dessa presidenta fica jogando o povo contra o outro, que seria o quê? Um rico contra o pobre. Gente, você não joga um povo contra o outro do mesmo país. O país tem que ser unido para poder, então, se desenvolver. O terceiro problema do filme, que relata ali a situação, é a mídia. São canais que simplesmente, em caso de... eles têm mais costume de mostrar fofoca e inutilidade, intimidade de famosos, essas besteiras aí, do que seriedade e problemas que o país está passando. Uma vez eu estava assistindo um pedaço de um vídeo que me chamou muita atenção no jornal português, em que o político ele estava dando a opinião dele sobre a economia. A jornalista mandou o político calar a boca e colocou então um jogador que estava chegando no canal. O político ele era muito sério, ele não aceitou, ele foi embora. Então, gente, isso é a cara de muitos dos canais aqui. Aí eu peço para você fazer o simples convite. O que é importante? O que é importante a mídia mostrar para você? Será que ela distorce os fatos? Será que é apenas uma reflexão? Será que fofoca e essas besteiras é mais importante do que os problemas do país? E também lembrando, gente, que a mídia ela também foi negacionista. Ela simplesmente deu confiança numa diretora da NASA, que a diretora na verdade é médica, não é nem astrônoma, nem astrofísica, tá? Outra, gente, eu estou aqui, vendo os slides, porque são muitas informações. Outro comentário é o abismo da comunicação da ciência com o público. O professor começou a explicar na televisão a queda do cometa, mas em uma linguagem mais específica, falando de matemática, uma coisa que o povo muitas vezes nem sabe o que é astronomia e até esqueceu o que é cometa. Então, mesmo que eles estavam desesperados, o que faltou para eles, na minha opinião, foi um divulgador científico, uma pessoa que explicasse para o povo de forma bastante simples, com animações ou até com foto, o que realmente estava para acontecer, o que iria acontecer no planeta. Perdão. Outra coisa, gente, é a diretora da NASA, que na verdade ela era médica. Como que aqui no Brasil também acontece isso, de generais ou até políticos serem nomeados para administrar tais ministérios, assim, colocar astronauta para dirigir o Ministério da Ciência, o cara nem sabe de ciência,
essa é a opinião minha. Na minha opinião, nós devemos colocar pessoas que realmente entendem, realmente sentem o que acontece nessas instituições. Se a administradora da NASA, se a diretora da NASA fosse astrônoma, se ela fosse astrofísica, se ela realmente entendesse dessas urgências, vamos dizer assim, numa visão mais específica, obviamente, então, que o país ia estar bem preparado para uma situação dessa. Uma coisa muito interessante também é que realmente, gente, você vê muitos astronautas, muitos profissionais sendo infantil e debochados, né? Até racistas, né? É uma coisa aí lamentável. Então, se o presidente é sério, se ele tem consciência, se ele tem noção, ele obviamente colocaria especialistas preparados nessas instituições, assim se, por exemplo, se um cometa caísse na Terra ou em um caso de pandemia. Outra coisa, gente, é sobre, então, essa mulher aí que estuda o mestrado. Debocharam dela, ela sofreu assédio sexual. E o lance que acontece ela no telejornal, que ela ficou tão estressada, que ficaram desclassificando ela, como, falando que ela tinha problema mental. Isso não é a primeira vez que eu vejo. Muitas vezes, enquanto as mulheres ficam estressadas com coisas importantes, muitos homens ficam falando, olha, a mulher da histeria, a mulher da louca. Então, gente, a gente vê aí que a voz de uma mulher, ela não é valorizada ainda. E a única pessoa que tinha lógica, ao meu ver, nesse filme foi essa mulher. E ela simplesmente ficou muito estressada e com muita razão, e ela virou até meme. Então é uma situação machista que a gente vê sobre o apresentador, sobre até a sociedade em cima dessa estudante de doutorado, né? Gente, chegou nas eleições aqui, né? Eu sei que eu estou comentando um pouco, talvez o vídeo não fique muito longo. As eleições é o seguinte, gente. Eu não estou lembrado se eu falei, mas essa presidenta, ela estava mais preocupada com as eleições do que outra coisa. Ainda que simplesmente ela fez, então, que o negócio do cometa virasse, então, alguns pontos para ela, né? E a gente precisa tomar muito cuidado sobre eleições presidenciais. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que os governadores lutaram por vacina, entre outras coisas, esses governadores, esses políticos podem pegar o lance que eles vacinaram o seu pessoal e jogar então como na eleição para ganhar. E na verdade, gente, a gente precisa colocar a mão na consciência e ver que a vacina é uma obrigação de todos os políticos no seu determinado país, que é para salvar as pessoas, não é para ficar ganhando voto, tá? Então, vamos pensar bem que o ano que vem é eleição presidencial e eu tenho certeza que tem político que vai ficar se mostrando que vacinou só para ganhar a eleição. Então, tome cuidado. Gente, temos mais 2 itens aqui. O penúltimo são os desafios da internet, que é uma coisa lamentável, gente. Quando que simplesmente o foguete ele ia atingir o cometa, ficou chamado como, se não me engano, Day of Launch, dia do lançamento. Em qualquer coisa, o pessoal transforma dias em desafios e tem a ideia idiota, infeliz, como nesse filme de pegar um rojão e estourar na cara para ver o que acontecia. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam tomar cuidado com seus filhos para ver que se eles estão fazendo uma idiotice dessa.
Por quê, gente? Porque isso é isso é mutilação. É automutilação, né? Alguma coisa assim. Ainda que no filme apareceu um monte de gente com a cara tudo estourado, com o rosto tudo estourado. Isso é uma idiotice, gente, que não tem tamanho. Isso sai morte. Quantas pessoas que eu fiquei sabendo que morreu ao fazer desafios, no caso de suicídio, que é a brincadeira de suicídio da baleia, entre outras coisas que nós temos na internet, infelizmente. E nós temos, para finalizar aí, a crítica ao capitalismo. Gente, o cometa, ele simplesmente estava valendo trilhões de dólares. E o empresário queria capturar ele, ainda falou para o pessoal que ia salvar o mundo da miséria, entre outras coisas. Gente, a nossa luta deve ser o quê? A nossa luta é suprir a necessidade, ajudar aqueles que passam fome. Só que quando a gente fala de política, miséria, esses lances aí, isso sempre vira uma desculpa, isso sempre vira o item principal para algum político ganhar ou na presidência ou na governança aí do seu país, como governador. Tá? A maioria dos políticos não fazem isso. Tá certo? Então, gente, obviamente que esse dinheiro desse cometa não ia para os pobres, cara. Não ia para morador de rua, não ia para projeto social. Isso aí é desculpinha. Ia para o bolso deles. Gente, esse é o vídeo. Espero que vocês gostaram. Então, quero ver se depois desse vídeo eu faço sobre a sociedade secreta. Então, assistem o filme, depois vem para cá, como que eu falei para vocês, ver os meus comentários. Beijão, abraço, fiquem em paz, tudo de bom.